Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Hoje, dia 2 de abril, terça-feira, queremos papear gostosamente, conversarmos gostosamente sobre a palavra de Deus. Até porque estamos vivendo um clima, se assim eu posso dizer, de euforia, de alegria, de sentimento de alegria, de satisfação. Sim, alegria e satisfação. Alegria porque Cristo ressuscitou. Satisfação porque o Evangelho nos traz alegria, prazer, regozijo, cada vez que nós lemos a palavra de Deus. E domingo a igreja pôde, a congregação, ter o nosso irmão Assis, que levou a pregação, e deixei aqui para estar comentando com vocês o Evangelho de João, capítulo 20, na data de hoje, exatamente porque domingo quem pregou foi o nosso irmão Assis, substituindo a mim, né? No percurso da vida, eu achei de cair sábado e acabei machucando o joelho, rompendo o ligamento. E você sabe, né? O pastor gosta de pregar a palavra de Deus. Eu me sinto feliz por aquilo que Deus me chamou a ser e a fazer, né? Cuidar do pequeno rebanho, parte da igreja do Senhor. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos ao comentário, aliás, à leitura e ao comentário do Evangelho. Evangelho escrito segundo João, capítulo 20, dos versículos de 1 a 18. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor,
Se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhes Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Até aqui, meus queridos irmãos em Cristo. E hoje eu vou trazer a pregação de domingo, né? E certamente eu teria feito, vou fazer agora, de uma forma que estejamos a conversar, né? E o Evangelho de João é o único evangelho que não faz parte do grupo dos evangelhos sinóticos. Porém, ele nos traz um apreço especial pelo seu propósito, que nada mais é do que apresentar ao seu público a Jesus como sendo ele o único Filho de Deus que veio, se encarnou dentre os homens. Para tal, queridos, o evangelho que foi escrito entre os anos 85 a 90 da era cristã, nos traz algumas verdades fundamentais que nós precisamos conhecer. Vou dizer aqui, trazer algumas verdades que este evangelho nos fala. Primeiro, é que Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Segunda coisa que também tem como verdade fundamental é que Jesus veio para os judeus, para os seus, como ele bem disse, vim para os meus, mas os meus não me receberam. Apenas, queridos irmãos, poucos receberam a Jesus. Uma terceira verdade fundamental é que Jesus realizou muitos milagres públicos, onde muita gente pôde constatar estas verdades. Desmontando então que Jesus fosse qualquer um, né? Então Jesus realizou muitos milagres, demonstrando então que ele de fato era e é o Messias, o Filho de Deus. E a quarta verdade que eu quero deixar aqui para vocês, fundamental, é que Jesus ensinou que a salvação é exclusivamente por meio dele. Sem Jesus não há salvação. Quanto à autoria, queridos irmãos, do Evangelho, tem sido muito conversado, né? Mas a maioria dos estudiosos, né, historicistas, né, também outras demandas de especialização dentro da teologia, têm dito que o autor deste evangelho é o amado Jesus, aquele com Jesus se deitou ao seu peito, João. E eu quero então, depois desta introdução, eu quero aqui pensar com vocês, com você que vê agora esta pregação, este papo mais reto. Eu quero conversar com você, pensar com você sobre a leitura que nós fizemos dentro desta perspectiva de João, né? Que João aqui nos dá essas 4 pistas verdadeiras para nós descobrirmos melhor de fato quem é Jesus, o Verbo encarnado de Deus. Peço que, se você tiver com a Bíblia aberta, que permaneça com ela aberta, se não, que busque a sua Bíblia. E ainda tem uma outra opção: se você não tiver a Bíblia perto de você,
mas você escutou a leitura, que você preste atenção ao que nós iremos aqui trazer. Ok? Então vamos lá, vamos pensar acerca deste evangelho. Primeiro, lá no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Eu quero aqui trazer algo importante para você. Por que não um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus? Por que não um dos 12 apóstolos de Jesus? Não foi ele o primeiro a testemunhar esta verdade, esta ressurreição de Jesus? Nós sabemos que as mulheres, dentre estas, Maria, Maria Madalena foi a primeira a testemunhar. E Maria Madalena também, ela tinha uma certa liderança, não só no meio dos discípulos, não estou falando dos apóstolos, no meio daqueles que seguiam a Jesus, ela, de certa forma, ela conseguiu uma certa liderança. Ela foi a primeira a testemunhar, então, a ressurreição de Jesus. Embora aqui o evangelho de Jesus, de João, o evangelho de João, tenha dito que Maria Madalena foi ao sepulcro, juntamente com outra, aqui diz que apenas Maria Madalena foi. Nos outros evangelhos, por exemplo, de Marcos e de Mateus, irá expor outro nome que também acompanhou Maria Madalena. Maria, a irmã de Marta, a irmã também de Lázaro, cujo Jesus havia ressuscitado. Ela também acompanhou até o sepulcro a Maria Madalena. Por que as mulheres foram as primeiras a irem ao sepulcro? Ora, nós sabemos que é costume judaico, quando se há mulheres no meio da família, geralmente elas são aquelas que vão, e era costume dos sepultados serem zelados, cuidados pelas mulheres da família. E Maria Madalena, quando ela vai com esse intuito de levar perfumes, aromas, para que assim retardasse mais o mau cheiro que possivelmente pudesse exalar, que não foi o que aconteceu com Jesus. Então, Madalena, juntamente com esta outra Maria, a irmã de Lázaro, nos outros evangelhos dizem que foi ela, de fato foram, e não foi isso que elas chegaram a perceber. Perceberam sim que o túmulo estava vazio, e no decorrer da leitura nós vemos que aqui é dito que, aqui no caso do evangelho de João, que 2 anjos estavam lá, um no lugar onde se punha a cabeça e o outro no lugar onde se punha o pé. Então, está aí aquele diálogo, aquela interlocução. A primeira coisa que eu quero dizer é isso, é que elas foram as primeiras testemunhas ocular da ressurreição de Jesus. A segunda coisa que eu quero aqui trazer neste papo mais que reto, de forma breve, se encontra lá nos versos 2, 3 e 4, que diz assim: então correu ela, Maria Madalena, então correu e foi ter com Simão, Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu depois
Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Né? Nós aqui observamos, queridos, um aspecto importante que o Evangelho destaca, ou melhor, descarta, não destaca, descarta no ser humano. De fato, ali estão estes correndo para ver aquilo que Maria Madalena havia dito, segundo a narração de João. Ela chega e tiraram. E eles não se atentaram para algo importante. Ora, o ministério de Jesus foram 3 anos. Em 3 anos ele fundou uma escola de preparação, vamos chamar assim, dos apóstolos e discípulos. Durante 3 anos Jesus falou acerca de si. Durante 3 anos Jesus refletiu o que os profetas falaram acerca dele. Em 3 anos Jesus disse que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas que não ficaria preso no poder da morte, que ele iria ressuscitar. Mas aquilo que está no ser humano, a curiosidade, muitas vezes a falta de atenção, naquilo que nós escutamos como ensinamento, isso é comum, é nato no ser humano, por mais que atencioso que seja, mas mesmo assim muitas vezes escapa não apenas a atenção, escapa a atenção. Foi o que causou o descreto nele, ou melhor, foi o que levou, não discreto, foi o que levou a eles a acharem algo assim surreal, levar o corpo de Jesus. Das duas, uma, ou para incriminá-los, como de fato acabou acontecendo. No outro evangelho vai dizer que os guardas foram subornados para dizer que os discípulos tinham levado o corpo de Jesus. Primeiro, ou para causar descrédito na mensagem que já estava sendo pregado, os feitos que Jesus tinha realizado, como milagres, ressurreição de Lázaro, da filha do oficial, tantas coisas aconteceram, mostrando que de fato Jesus era o Messias. E que aquilo ali confrontava o poder do templo na época. Confrontava os sacerdotes, os mestres, os responsáveis em não só traduzir a Torá, o Antigo Testamento, mas também de interpretá-las. Então Jesus acabou confrontando durante muitas vezes. E este, segundo o Evangelho nos conta também, foi uma das causas que levou a Jesus, consciente ou inconscientemente, eu acredito que inconscientemente, eles não tinham consciência, fizeram aquilo tudo ali, falaram mal de Jesus, que Jesus era um charlatão, que Jesus era isso e aquilo, porque Jesus confrontava, e eles não tinham entendido que Jesus precisava morrer. Então também mataram a Jesus. Mas uma das causas que o Evangelho diz aqui foi isso daí, o poder do tempo. Poder do tempo. Então, mesmo assim, maltrataram, prenderam e crucificaram a Jesus. E Jesus havia o tempo todo falado a este respeito, para os discípulos, para os apóstolos, para quem queria escutar a mensagem, já por antecipação, as boas notícias do que iria acontecer.
Mas mesmo assim eles não caíram em si. Acreditaram na narrativa da mulher, que também não houve malícia, no primeiro momento que você vê até o versos 10, de 1 a 10, você vê que quando ela vê, né, aqui é narrado apenas Madalena, e que ela sai correndo para dizer que tinham tirado aos discípulos, né? E que os discípulos vão lá para ver de fato, né? E lá agora já presente, né? A tudo estão eles, e que Jesus tem aquela interlocução: não me retenha, Maria, deixa eu subir, ainda não fui ao Pai, né? Agora sim eles vão. Ela, Maria, e continua, né? Jesus aparece a ela, né? E faz aquela pergunta retórica: por que choras? Né? Ela agora chorando, já tinha avisado a eles que Jesus tinha sido roubado, tinham levado, e na verdade Jesus passa a conversar para dizer: não me tirar, estou aqui, ainda estou aqui. Aí parece-nos que caiu, né? Até então naqueles caiu a escama, chegaram a ver, a presenciar o Cristo ressurreto, né? Quando também Jesus manda ir avisar os demais, né? Que ele de fato havia ressuscitado. Então, do ser humano é isto, né? Nós precisamos, queridos, mesmo no século XXI, já seguindo para o século XXII, nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus ensina. Porque é a palavra de Deus. Não é em suposições, mas na palavra de Deus. Não é nas tradições, mas é na palavra de Deus. Né? É na palavra de Deus que nós temos de crer. Se presencialmente Jesus contou tudo que ia acontecer e eles não estavam lembrando-se, né, que Jesus havia dito que ele seria morto e iria ressuscitar, o poder da morte não teria domínio sobre ele, quanto mais nos dias de hoje, onde os céticos, principalmente os céticos, questionam a palavra de Deus. Ainda bem que a palavra de Deus, ela é exposta, está escrito com o próprio dedo do Senhor no nosso coração. Aquilo que verdade é, verdade é. Aquilo que não é verdade ultrapassa aquilo que nós devemos aceitar. Não devemos jamais aceitar mentiras ou aquilo que não está nas Escrituras Sagradas. E terceiro, queridos, para nós encerrarmos, lá no verso 16, diz assim: disse-lhes Jesus: Maria. Voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Cristo, de fato, ele é o nosso supremo mestre. Ele, além de ser mestre, antes ele é a palavra encarnada de Deus. Ele é a palavra verdadeira em que devemos crer. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o mestre que nos orienta a chegarmos até a Ele. Esse mestre é tão boníssimo que ele não nos deixou órfãos.
Lá em João 14, Jesus disse que ele iria para a casa do Pai e não nos deixaria órfãos. Não nos deixaria órfãos. Nos mandaria o seu Espírito, que do Pai procede, para que assim possa nos orientar. Promessa de Jesus. De fato, aquela mulher, Maria Madalena, reconhece agora, pela suave e doce voz de Jesus, aquilo que ele é. A igreja tem mais de 2000 anos de história. E uma causa para refletirmos, queridos. O Evangelho está falado, está escrito e está testemunhado em nosso coração. Por que então duvidarmos do Evangelho de Jesus? Por que duvidarmos daquele que ressuscitou e deu vida? Daquele que antes de subir ao céu, diz os evangelhos, que mais de 500 pessoas presenciaram a ressurreição e a elevação de Jesus por ele mesmo até os céus. Quando ele ordena, e depois fazei discípulos de todas as nações. Por que e para que duvidarmos destas verdades? Cristo, de fato, ele é nosso Senhor. Ele já subiu para o Pai. Ele já nos enviou ao seu Espírito, o Espírito Santo, para fortalecer-nos. Então, o que te falta você fortalecer-se em Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo? Por meio da palavra que testemunha. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou de vários modos, de várias maneiras. Nesses últimos dias, nos tem falado exatamente por meio da sua palavra. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é o Verbo que por meio do Espírito Santo também auxiliou os santos escritores, inspirando a cada um deles a escrever o que nós temos hoje. Eu quero lhe convidar a partir de então, a não duvidar mais da palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. A palavra de Jesus, aquela mulher vai e testemunha aos meus, que eu ainda não subi, mas eu vou subir. Mas antes de subir, além de testemunharem aqueles mais de 500 pessoas, Jesus deu-nos uma ordem por meio deles: fazermos discípulos. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da ressurreição de Jesus. Não duvide daquilo que Jesus irá fazer. Ele nos prometeu que voltaria uma segunda vez para tomar para si a sua igreja. Que possamos, queridos irmãos, em Cristo, possamos crer no Evangelho do Senhor, que é o único meio pelo qual temos a testemunha viva, ou testemunha vividamente, a ressurreição e as ordens de Jesus, para vivermos como igreja, para sermos igreja do Senhor. Que Deus possa fortalecer a sua fé por meio de sua palavra, por meio do Evangelho, e que jamais você duvide de nenhuma palavra do Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou por amor a você. Ele não ficou preso no domínio da morte, no poder da morte. Ao contrário, antes aniquilou o poder do inferno, da morte, para que você tenha vida e vida eterna. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, Congregação Monte Moriá, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus seja louvado na tua vida, por meio desse nosso testemunho. E eu quero convidar você agora
a não perder as nossas atividades. Todas as quartas, às 19h30, nós temos uma escola de doutrina e um momento de oração, às 19h30. E aos domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E o culto vespertino, às 18h30. Você é nosso convidado. Que Deus possa, por teu intermédio também, te usar para que também você testemunhe a ressurreição e o amor de Deus nos dias de hoje, presente ainda nos dias de hoje. Que Deus seja louvado.